Se eu chegasse para vocês e perguntasse o que é que a gente viu até agora que se aplica assim ao dia a dia, aos objetos que a gente vê na natureza? Bom, eu acho que a resposta é essencialmente os condutores, né? O condutor foi o único objeto que a gente viu até agora que quando você pensa nele, você pensa logo em um metal, né? Uma prata, um alumínio, um ouro, né? Quando a gente falava de densidade de carga, né? A gente começou o curso falando assim, né? Dada a densidade de carga, mas o que é uma densidade de carga? A gente vê isso no dia a dia? Não, né? Se você pegar um objeto qualquer, um pedaço de vidro, né? Um copo com água, você tem ali um material que não está carregado. Em geral, a carga total dele é zero, né? E isso não se encaixa nos RODR que a gente dava aqui no curso, né? A gente sempre uma esfera uniformemente carregada, mas na realidade isso a gente nunca vê no nosso mundo, né? Mas condutor não, condutor a gente tem até, apesar de a gente ter estudado condutores ideais, né, que são condutores que conseguem expulsar o campo elétrico completo dentro do seu volume, na prática a gente também não trabalha com esses condutores ideais, né? Se você pegar um condutor real mesmo, um pedaço de prata, de alumínio, e colocar ele entre as placas de um capacitor, por exemplo, onde tem um campo elétrico estático, né, uniforme, a gente vai ver que dentro dele assim o campo elétrico não está exatamente igual a zero, mas ele é muito próximo de zero, tá? Então, até na nossa discussão de condutor ideal, isso seria uma aproximação da realidade, mas é uma aproximação muito boa, né? O material realmente em que a resistência dele, né? Porque lógico, se existe um fluxo de cargas é porque esse fluxo ele foi permitido, né, pelo material. Então, um material onde realmente seria um condutor perfeito nesse sentido seria um supercondutor, né? Mas a gente não vai lidar nisso aí, lidar nesse curso com supercondutor, nada disso. Mas então, a gente fica com essa lacuna, né, na nossa teoria até agora, que é, bom, se eu for para um laboratório e quiser estudar um sistema, a primeira coisa que você vai pegar é, sei lá, um vidro dopado com algum elemento, né? Se você já trabalhou com pesquisa experimental, o pessoal faz exatamente isso, né? Lógico que não trabalha com campo estático, né? São ondas eletromagnéticas, mas a ideia é a mesma. Então, o que a gente vai fazer é começar a preencher essa lacuna e estudar a interação de certos materiais, de uma outra classe de materiais, que não são condutores perfeitos, tá? E essa classe a gente chama de dielétricos. Dielétricos. Ou isolantes, tá? Alguma nomenclatura aí chama de isolantes, mas eu prefiro dielétrico. É a mais comum de se encontrar. Então, um dielétrico é exatamente um material que você vai encontrar no dia a dia. Um pedaço de vidro, um copo com água, tá? Não precisa ser necessariamente algo sólido que tem uma estrutura cristalina, não precisa ser necessariamente isso não. Mas pode ser qualquer tipo de substância formada por átomos ou moléculas. E o que a gente vai querer estudar é então como eles se comportam quando interagem com o campo elétrico estático, né? Que a gente ainda está na eletrostática. É, então, nesse sentido, né, da definição, até a prata ou o alumínio do dia a dia é um dielétrico, né? Porque se você olhar dentro dele, o campo elétrico não vai ser exatamente para, não vai exatamente a zero, né? Mas da nossa definição de dielétrico, realmente isso acontece. Então, a prata, o alumínio, apesar da gente ter tratado como se fossem condutores perfeitos, estritamente falando, eles serão dielétricos. Mas lógico, né, a aproximação de condutor perfeito ela é ideal se você for tratar um problema real com um condutor, como uma prata, você vai querer utilizar as equações, né, para um condutor perfeito, né? Você vai, qual o campo elétrico dentro aqui do elemento prata, de um bloco de prata, quando ele é colocado no campo externo? Vai ser aproximadamente zero. E assim vai. Mas se eu colocar um pedaço de vidro, né, ou qualquer outro, sei lá, um gás de CO2, um gás de oxigênio, como é que
esses constituintes, né, o átomo ou a molécula do material, eles vão responder ao campo externo. Então essa análise, vocês vão perceber que ela vai ser um pouco mais delicada, a gente vai ter que tomar um pouco mais de cuidado, né? Porque obviamente os sistemas reais eles são muito mais complicados, né? Até o momento a gente só dava uma densidade de carga, que era uma representação matemática da nossa cabeça para representar alguma coisa, e a gente calculava aquelas integrais. Ou a gente dizia que o material era um condutor perfeito, então a gente sabia as equações lá para reger, né, o comportamento do condutor perfeito. Então agora a gente vai atacar o comportamento do dielétrico. E a gente vai ver que de cara, né, o campo elétrico dentro de um dielétrico, ele não vai ser nulo. Se ele fosse nulo, seria um condutor perfeito. E a gente vai querer, então, a gente vai estar interessado em saber, né, como calcular o campo elétrico dentro desse dielétrico, como é que os átomos, as moléculas respondem a esse campo elétrico externo, e a partir daí a gente vai ter que fechar uma teoria para juntar tudo isso que a gente estudou até o momento. Tá? E aí que vai surgir, e a gente vai ver já na próxima aula, o famoso vetor deslocamento elétrico, que é aquele vetorzinho D, né? Não sei se vocês já viram. Perfeito. Então, a grande diferença de um dielétrico para um condutor perfeito é que no condutor perfeito, os átomos ou as moléculas que constituem o condutor perfeito, eles têm certos elétrons, né? Cada átomo e cada molécula tem uns elétrons lá que eles estão muito, não estão muito ligados ao núcleo, tem naquela camada de valência lá que nem está preenchida. Então qualquer perturbação externa, aquele átomo, aquele elétron, ele consegue fugir do objeto, né? Do átomo ou molécula que ele está preso. Então se você imaginar um condutor perfeito como tendo uma porrada de átomos de elétron, cada um contribuindo com um ou dois elétrons saindo dele, eles podem perambular pelo material e eles ficam livres ali no volume do material, né? Aí a gente viu que quando você coloca esse bloco, né, de condutor perfeito no campo elétrico externo, os elétrons se movem, vão para a superfície e o campo elétrico gerado por esses elétrons que foram para a superfície, ele é criado de tal forma a anular o campo externo dentro do volume do condutor, fazendo com que o campo total, que é a soma do campo externo com o campo elétrico criado por esses elétrons, seja zero dentro do condutor, né? No dielétrico isso não vai acontecer. No dielétrico, se você pegar, por exemplo, um pedaço aí de vidro e você olhar as moléculas que estão constituindo lá o material, os elétrons eles não vão estar fracamente ligados ao núcleo, eles vão estar fortemente ligados ao núcleo. Então, quando a gente coloca esse material num campo externo, o que vai acontecer é que ele vai puxar os elétrons, né? Vai ter uma força, obviamente, sempre vai ter uma força, mas essa força, se ela não for tão grande, como geralmente é o caso, ela não vai conseguir puxar o elétron para fora dessa molécula ou desse átomo. Então ele fica preso. Tá? Então vamos descrever um pouquinho o que é que está acontecendo do ponto de vista mais quantitativo. E aqui é útil fazer uma certa distinção, tá? Porque existem materiais onde os constituintes, ou seja, a unidade básica do material é um átomo, realmente é um átomo lá da tabela periódica, e existem materiais onde os constituintes básicos são moléculas, por exemplo, a água, né? A gente sabe que a água ela é formada por moléculas de H2O, né? Tendo aí dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. E existe outros, por exemplo, se você pegar o hidrogênio sólido, né, que existe, ele é um sólido mesmo, tem uma rede cristalina, onde os elementos não são moléculas, são átomos de hidrogênio. Então existe essa distinção, né, na natureza entre materiais que a gente faz, que são formados tendo as unidades constituintes moleculares, e outros que têm a unidade constituinte do próprio átomo, né, do sistema lá. Então vamos começar com a discussão onde o dielétrico ele é formado por átomos. Átomos eu estou dizendo como elementos constituintes, tá? Se você olhar assim esse material formado por átomos, você vai ver que se ele for sólido, né? Você pode ver que cada elemento que forma a rede cristalina é na verdade um átomo, não é uma molécula. Lembra que a molécula que é um conjunto de átomos. Então vamos tratar inicialmente elementos, né, materiais em que os átomos, os elementos constituintes são átomos. Tá? Por exemplo, um gás de hidrogênio. Né? Um gás de hidrogênio, você pode visualizar o gás como cada entidade, onde cada entidade é um átomo de hidrogênio. Um vapor de água já seria uma entidade onde cada elemento seria uma molécula, H2O, né? Não seria um átomo só. Perfeito. Então, no átomo, o que a gente tem geralmente é o seguinte: eu vou colocar aqui
uma descrição, tá? Que não é correta, óbvio, mas vai jogar ideia para vocês do que está mais ou menos acontecendo. Um átomo, ele é neutro, perfeito? Não está ionizado, nada. Um átomo neutro a gente pode representar ele como um certo núcleo, que tem aqui uma carga positiva. Então essa bolinha aqui representa o núcleo. E ao redor do núcleo, a gente pode representar aqui a nuvem eletrônica, sei lá, uma região do espaço onde existem os elétrons, ou seja, onde existe aqui uma carga negativa, né? Então essa vai ser a nossa representação de um átomo. Tá? E vamos supor que esse átomo está inicialmente numa região do espaço em que o campo externo é nulo, ou seja, ele não está interagindo com nenhum campo, né, fora desse aqui. Lógico que existe aqui o que esse átomo ele tem um núcleo que é positivo, então ele tem prótons. Prótons são cargas pontuais positivas e aqui tem elétrons, são cargas pontuais negativas. Então, obviamente, existe aqui na realidade, né, se você olhar muito próximo dessa estrutura, vai existir um campo elétrico, né? Só que como ele tem um número de prótons igual ao número de nêutrons, a gente sabe que se você olhar assim um pouquinho distante do átomo, o campo vai ser aproximadamente nulo, né? Mas o que acontece quando você coloca um átomo, então, numa região onde existe um campo elétrico externo, diferente de zero, um campo estático, né? Eletrostático. A gente está fazendo nada aqui que mude no tempo. Bom, o que vai acontecer é que o núcleo, que tem uma carga positiva, ele vai sofrer um certo deslocamento na direção do campo elétrico, porque a força é carga vezes o campo elétrico, né? E a carga aqui é positiva. E os elétrons aqui da nuvem eletrônica também vão sofrer a ação de uma força, só que no sentido contrário do campo, né? Então vamos supor que o campo esteja nessa direção da esquerda para a direita, aqui da minha esquerda para a direita. Então o próton ele vai sentir um leve deslocamento, né? O núcleo, desculpa, vai sentir um leve deslocamento aqui para esse lado, e a nuvem eletrônica vai sentir um leve deslocamento para cá, assim, né? Vai formar algo mais ou menos assim, onde aqui seria a região negativa dos elétrons e aqui o próton, o núcleo positivo. Então o que vai ocorrer é uma distorção da nuvem eletrônica. Você tem o próton que está o núcleo do centro, que ele vai ter um deslocamento de um lado, e os elétrons, né, a camada, a nuvem eletrônica, ou se você quiser pensar já em termos de mecânica quântica, a função de onda de todos os elétrons, ela vai sofrer um deslocamento no sentido oposto do campo. Então perceba que nos dois casos a carga total dessa entidade, que é o átomo, continua nula, né? Continua sendo zero. Então, se você que estiver interessado, qual é agora o campo gerado por essa distribuição? Lembra da nossa expansão em multipolos, né? O primeiro termo seria o termo de monopolo, que ele seria zero, porque a carga total aqui continua sendo nula. Mas se você calcular o momento de dipolo, você vai ver que aparece um momento de dipolo nessa distribuição, que a gente pode denotar aqui, lembra, o momento de dipolo é um vetor, né? P. Então aparece um momento de dipolo diferente de zero. Então, você pode pensar primeiro, o átomo está neutro. Então, quando eu colocar o átomo no campo externo, não vai acontecer nada, porque ele está neutro. Mas não é exatamente isso, né? Quando você olha realmente a estrutura do teu átomo, você vê que ocorre um deslocamento das cargas. E esse deslocamento continua deixando o átomo neutro, porém surge um momento de dipolo, porque se você calcular aqui o momento de dipolo, sabendo a configuração das cargas, né? Desse lado esquerdo aqui existe mais cargas negativas e o lado direito tem mais cargas positivas, você espera que apareça também o surgimento de um P. Então veja que esse P aqui, que é o momento de dipolo, ele só surgiu porque agora existe no sistema um campo externo. Ou seja, esse momento de dipolo ele foi induzido pelo campo elétrico externo. Que aí fica claro, né, que se você tiver um campo externo e ele for muito forte, ele pode separar os elétrons desse átomo. Por que que esses elétrons aqui eles estão presos ao núcleo? Pela força de atração, né, entre o átomo, entre o elétron e o próton que está no núcleo. Então, se você coloca um campo elétrico externo e ele for muito forte, vai chegar uma hora que essa força do campo elétrico externo vai ser maior do que a força de atração do elétron pelo núcleo dele, e aí ele separa. Esse é o fenômeno de ionização, né? Ionização é isso, é quando o átomo ele
ou perde ou ganha um elétron, né, no final das contas. Então a gente está assumindo que isso não vai acontecer, tá, na nossa discussão. Que no máximo sim vai haver uma distorção da nuvem eletrônica criando um momento de dipolo elétrico. Então, quando a gente investiga isso aqui, esse efeito, né, existe uma quantidade que é a seguinte: se esse campo externo não for muito forte, né, nesse sentido que eu falei, de não chegar a ionizar o átomo, a gente pode escrever o momento de dipolo, né, desse sistema como sendo proporcional ao campo elétrico externo. Isso aqui é um alfa, né? Desse alfa, ele é chamado de polarizabilidade atômica. Tá? Então eu vejo que essa expressão está dizendo, né, tudo o que eu falei agora. Se o campo elétrico externo for zero, o P é zero, ou seja, não tem momento de dipolo, lógico, porque eu estou nessa situação em que a gente está assumindo, né, existe uma configuração simétrica de cargas no átomo. Então essa é uma relação linear. Se o campo elétrico for muito forte mesmo, a gente teria que somar aqui outros elementos. Então isso aqui é como se fosse o primeiro termo numa expansão de Taylor, quando o campo elétrico é muito pequeno. Ó, que legal, a gente está conectando com a matemática, né? E essa polarizabilidade atômica, ela mede então, né, isso aqui a gente consegue medir experimentalmente. Existem experimentos onde você coloca um átomo, uma substância formada por átomos, né, como unidades constituintes, num capacitor, por exemplo, faz algumas medidas lá e mede. Eu não sou experimental, tá, mas tem como medir esse alfa. E ela mede exatamente isso. Se eu fixar um campo elétrico no meu capacitor, por exemplo, criando a região de campo estático, né? Eu fixo aqui, o campo elétrico é tanto. Aí eu boto um elemento, boto outro e vou vendo o momento de dipolo que foi induzido. Aí eu vejo que cada momento de dipolo vai ser diferente para determinado material. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns valores que eu peguei do livro. O hidrogênio, né, o átomo de hidrogênio, se você conseguir medir, se pega um hidrogênio, coloca num campo externo, consegue medir esse alfa, você vê que ele bota aqui unidades de alfa dividido por 4πε0, tá? Porque alfa é um número muito pequeno. Aí geralmente você divide por essa constante, e o ε0 é a permissividade do vácuo, né, que a gente já viu, que é da ordem de 10 a menos 12. Né? Então, para o hidrogênio, por exemplo, o alfa dividido por 4πε0 é 0,667. Tá? O carbono, o átomo de carbono, ele tem uma polarizabilidade atômica dividido por 4πε0 de 1,67. E o potássio, por exemplo, tem uma polarizabilidade atômica 4πε0 que vale 43,4. O que é que esses números aqui estão me dizendo? Estão me dizendo que se você montar um sistema onde tem um campo elétrico externo, né, fixa o valor do campo elétrico, e você coloca nesse campo elétrico uma amostra de hidrogênio, uma de carbono e uma de potássio, o potássio, né, os átomos de potássio é que vão adquirir o maior momento de dipolo, justamente porque a polarizabilidade dele é maior aqui, tá vendo, do que esses outros. E o hidrogênio é o que vai adquirir o menor momento de dipolo elétrico do sistema. Então esse alfa é uma quantidade que, obviamente, ela está relacionada à estrutura atômica do material. Por que, que o potássio tem uma polarizabilidade maior do que a de hidrogênio? Bom, porque a estrutura atômica do potássio é mais complicada a princípio. Então esse alfa, que ele na verdade, né, ele tem uma origem quântica. Né? Se você é um físico teórico e quer montar uma teoria, chegar numa equação para essa quantidade alfa, para um determinado átomo, você tem que utilizar a mecânica quântica. Tá? Tem que utilizar a mecânica quântica no final das contas. Tá? Então você vai chegar lá, escrever teu Hamiltoniano para o átomo, tomar valores esperados das posições, das cargas. No final você vai ter que puxar esse alfa de alguma maneira. Tá? E essa linha de pesquisa existe. Né? O pessoal deve ver mais em espectroscopia, acredito eu.
talvez em estado sólido veja alguma coisa, mas é interessante lembrar que existe uma origem quântica para esse alfa, né? Isso aqui é uma relação clássica, mas o alfa mesmo ele tem uma origem quântica. Bom, então é isso aqui o que acontece, tá? Uma descrição muito simplificada do que acontece quando os elementos constituintes, ó, do teu objeto são átomos. E vamos então discutir agora o que acontece quando os elementos constituintes do teu material são moléculas. E aqui a coisa vai ficar um pouco mais complicada, né? Por quê? Obviamente porque moléculas são mais complicadas do que átomos, né? Moléculas são um conjunto de átomos. Então, se eu te der separadamente o hidrogênio e o oxigênio para você analisar, vai ser muito mais simples você analisar eles separadamente do que se eu te der uma molécula de água, onde eu tenho dois hidrogênios e um oxigênio interagindo entre eles, né? Formando uma estrutura estável, que é a molécula de água. Então, a primeira coisa assim complicada, né? Isso aqui é um átomo, foi o que eu desenhei. E a primeira coisa complicada é que, veja, se eu colocar aqui, nesse caso do átomo, o campo elétrico em outra direção, se eu colocasse ele nessa direção, por exemplo, então a nuvem eletrônica ela ia deformar na direção do campo elétrico. E o momento de dipolo ia estar seguindo a direção do campo elétrico também, né? Como foi esse caso que eu desenhei. O vetor P ele está aqui na mesma direção do P. Tá? Com moléculas, isso pode não acontecer. Então, essa é a primeira dificuldade. Tá? Já adiantando assim, por sorte, a gente não vai precisar lidar com nada disso. Lá depois dessa discussão, não vai importar para a gente se o nosso material vai ser formado por átomos e moléculas. Tá? Essa aqui é uma coisa interessantíssima que aparece da teoria e a gente vai ver por quê. Tá? Mas com moléculas, ó, o que acontece está um pouco mais complicado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma molécula que é CO2, né? Todo mundo conhece CO2. Então, CO2, se você olhar aí num, nos livros qual é a configuração molecular, ela é formada por, obviamente, um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. E eles têm essa geometria aqui, mais ou menos. Ó. Você tem aqui um átomo de carbono, vou botar aqui um O. Você tem aqui o átomo de carbono, desculpa, aqui, átomo de oxigênio, átomo de carbono, e você tem aqui outro átomo de oxigênio. Essa é a estrutura da molécula CO2, tá? E eles estão aqui na mesma reta. Então aqui vocês estão vendo que é importante a geometria, a posição dos átomos que formam a molécula. Então a molécula de CO2 tem essa geometria. Esses aqui eles estão todos numa reta. E aí se você pegar essa molécula de carbono e colocar num campo elétrico externo que esteja nessa direção aqui, ó, na direção do eixo, esse aqui seria o meu campo externo, vai induzir um momento de dipolo no sistema. E esse momento de dipolo, ele vai criar, então, está relacionado ao campo externo através da polarizabilidade atômica, tá? E você pode, a gente mede isso, lógico, e você mostra que esse alfa, que é a polarizabilidade atômica desse material, lógico, a gente definiu aqui para um átomo, mas tudo bem, né? Eu sei que aqui vai criar um dipolo, é só fazer a mesma relação. Só que aqui, ó, quando você mede a polarizabilidade atômica dessa molécula, quando o campo elétrico está nessa direção, vale 4,5. Aqui está o valor real, para vocês verem, é menos 4. Será? Acho que é 4. O que importa é que é um número, tá? Não sei se esse aqui é 4 mesmo, eu acredito que seja. Tá? Então, se você coloca um campo elétrico externo, você vê que a polarizabilidade atômica tem esse valor. Agora, se você pega a mesma molécula, tá aqui, carbono, o oxigênio, né? Todo nessa reta aqui. Se você pegar um campo elétrico externo e colocar assim, nesse sentido perpendicular ao eixo de simetria da molécula, aqui eu tenho agora o campo externo, e você medir a polarizabilidade atômica, você vai encontrar um valor que é 2 vezes 10 a menos 4
Coulomb por metro. A unidade é fácil de ver, né? Pela definição aqui da polarização. É a unidade do momento de dipolo, que é carga vezes distância, metro, dividido pelo campo elétrico, né? Então já bota aqui direto. Então olha só, se você pegar uma molécula de CO2, a polarizabilidade atômica dela vai depender da direção do campo externo. Ou seja, dependendo de como você orienta o teu campo externo, ela pode adquirir, né, a molécula pode adquirir uma polarização diferente. Isso não vai acontecer, tá? Nesse caso do átomo simétrico bonitinho. Mas com moléculas, essa é a primeira complicação. Então a gente não pode utilizar uma única equação, como a gente fez aqui, ó, para o caso do átomo, para a molécula. Por quê? Porque existem vários alfas. Eu tenho aqui esse alfa, que seria um alfa 1, quando o campo está nessa direção, e aqui eu teria um alfa 2, que seria quando o campo estivesse nessa direção. Então, sempre que vocês se depararem com esses sistemas em que você tem uns valores diferentes da constante de proporcionalidade, dependendo, né, da direção do campo elétrico, você já suspeita que existe aí uma análise tensorial envolvida. E de fato, a gente não vai trabalhar com nada disso, tá, especificamente, mas eu só estou querendo mostrar para vocês como é complicada a interação de moléculas e átomos com o campo externo, tá? Mas nesse caso, a gente não pode escrever um P igual a alfa vezes E, como a gente fez em cima, tá? A maneira correta seria escrever algo assim, ó. P igual. Aí aqui eu vou ter que explicar a notação para vocês. E a gente vai botar esse alfa, ó, uma seta dupla. E aqui um pontinho. E aqui um campo elétrico, né, que seria o campo externo, no caso. Como é que eu leio? O que que é isso aqui, né? Pô, esse alfa com essa setinha dupla em cima, tá me dizendo que isso aqui não é um número, obviamente, e também não é um vetor, porque eu tenho que definir o que é essa operação, né, dessa coisa com o campo elétrico. Então esse alfa aqui, na verdade, ele está representando uma matriz, ó, uma matriz que tem elementos alfa xx, alfa xy, alfa xz, alfa yx, alfa yy, alfa yz, alfa zx, alfa zy, alfa zz. E o que eu estou dizendo com P vetor, na verdade, é uma matriz coluna com elementos Px, Py, Pz. E o que eu estou dizendo com esse campo externo é que eu estou representando ele como os componentes é x, é y e é z do campo externo. Então isso aqui na verdade é uma multiplicação de matriz. Se você quiser, né, é só substituir aqui alfa e você vai verificar assim, P de x é igual a essa linha aqui vezes essa coluna, né, com os elementos somados e assim por diante. Então essa é uma relação mais geral e que vai descrever exatamente esse comportamento, ó. Porque mesmo, veja só, nesse caso, o momento de dipolo nem vai estar na direção do campo elétrico, né? Você pode ter um campo elétrico na direção x, mas o P pode estar na direção y. Tá? E tudo isso está descrito numa relação desse tipo. Então, na verdade, para uma molécula, você não tem um valor de polarizabilidade, você tem uma matriz de polarizabilidade. Você tem que especificar aqui 9 números para caracterizar a polarizabilidade de uma molécula. Na verdade, existem regras aí de simetria, etc., uma escolha de eixos, né, que você pode tomar, que na verdade você só precisa especificar esses três aqui da diagonal principal. Então, na verdade, a polarizabilidade atômica de uma molécula ela é especificada por 3 números, tá? Do átomo não, do átomo você só precisa um mesmo, nesse caso onde o átomo está simétrico, bonitinho. Então essa é a primeira complicação, né? Que a molécula ela vai responder diferente dependendo da direção do campo elétrico. Olha só que coisa estranha, né? Pior, para piorar, né? Esse vai ser o nosso segundo caso aqui que pode acontecer com moléculas. Existem moléculas que já possuem um momento de dipolo elétrico, mesmo que não tenham um campo externo. Então você vê aí como a coisa vai ficando complicada, né? Porque nesse caso aqui, ó, se o campo externo for zero,
o P é zero. Então a molécula não tem momento de dipolo se não tiver um campo externo. Mesma coisa que aconteceu aqui, né, no átomo. Se o campo externo é zero, o átomo não tem momento de dipolo. Mas com moléculas você pode ter um momento de dipolo intrínseco, natural da molécula, mesmo que não tenha um campo externo. E o exemplo mais comum, que é o exemplo assim que todo mundo conhece, é a molécula de água, o H2O. Se você olhar a estrutura molecular da molécula de água, você vê que ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então ela vai ter aqui um átomo de oxigênio e você vai ter ó, a geometria como ela é diferente da molécula de CO2. Na água, um átomo de hidrogênio vai estar mais ou menos aqui e o outro vai estar mais ou menos aqui. Ó. E se você olhar o ângulo que esses dois átomos de hidrogênio, né, subentendem com o átomo de oxigênio, ele vale 105 graus. Lembra? A gente aprende isso no colégio, né? Eu lembro de ter visto isso no colégio. Então, para essa molécula, mesmo sem campo externo aqui, ó, eu tenho campo elétrico externo nulo, vai existir nesse sistema um momento de dipolo que vai estar nessa direção. Justamente pela posição, né, dos prótons e elétrons do sistema. Lembra que o oxigênio ele tem um número atômico 8, né? O hidrogênio tem um número atômico 1, então aqui Z1 e Z igual a 1. Então o número atômico 8 quer dizer que esse átomo tem 8 elétrons distribuídos aqui e 8 prótons que estão por aqui também. Z igual a 1 significa que o hidrogênio tem um próton e um elétron por aqui. E aqui tem um próton e um elétron. Então eu te dou aqui uma configuração de cargas, como a gente viu na aula passada. Né? Então, eu te dou uma configuração de cargas pontuais. Calcule o momento de dipolo elétrico do sistema. Então se você fizer essa análise para a molécula de água, você vê que existe um momento de dipolo. Tá? Se você fizer a análise para essa molécula de CO2, você vai ver que não existe, justamente porque existe uma certa simetria ó, da distribuição dos átomos nessa molécula. Tá? Então, há essas moléculas que possuem um P intrínseco, a gente chama de moléculas polares. A gente diz que uma molécula é polar. Então, uma molécula é polar, quer dizer que ela já tem um momento de dipolo elétrico natural. Quando ela foi criada aí no universo, automaticamente ela já adquiriu um crachá lá de momento de dipolo elétrico. Então, e se eu pegar então, aí na verdade, se você for pesquisar, né, se você for ler sobre a molécula de água, você vai ver que é o fato dela possuir esse momento de dipolo que faz com que ela seja um excelente solvente. Tá? Eu não sei porquê, mas tem algum livro que eu li, tá? Mas se você quiser procurar saber mais a fundo, então esse momento de dipolo intrínseco, né, é, hoje tem uma origem que é o seguinte: se num líquido, na água, você tem várias moléculas e cada uma tem um momento de dipolo P, então esse momento de dipolo P a gente viu que ele cria um campo elétrico, né? A gente estudou isso na aula passada. Então cada molécula ali vai criar um campo elétrico pequenininho e eles vão interagir. Então essa interação entre as moléculas faz com que ela seja um bom solvente por algum motivo. Aí só puxando alguém da química para explicar melhor, ou química quântica deve explicar isso também, não faço ideia. Ok. Então, o que acontece se você pega essa molécula de água, que já tem um momento de dipolo dela, e coloca num campo externo? Então, o que vai acontecer é que ela pode sofrer a ação de um torque. Então, se você colocar isso aqui numa região em que o campo externo é diferente de zero, o que vai acontecer é que essa molécula ela vai sofrer a ação de um torque, que eu chamo de N, tá? E esse torque é dado, é um vetor, né? P, olha só, o momento de dipolo dela, né? Produto vetorial, campo elétrico. Então é isso que está acontecendo. Então a coisa é realmente complicada, né? Para estudar o efeito de campo elétrico nesses materiais do dia a dia, a princípio a gente precisa olhar exatamente qual é o tipo de material que a gente está trabalhando.
Se os constituintes básicos forem átomos, a gente sabe que cada átomo adquire um momento de dipolo, como está aqui, né? E esse momento de dipolo é proporcional ao campo, e eu posso caracterizar o meu sistema utilizando a polarizabilidade atômica. Agora, se o meu elemento o material for constituído por moléculas, eu tenho que saber a estrutura molecular dele, porque cada estrutura molecular vai reagir diferente ao campo externo, né? E é isso que faz com que a análise seja muito mais complicada do que, por exemplo, um condutor perfeito que a gente fez, ou simplesmente dar uma densidade de carga, que foi o que a gente vem fazendo até agora, né? Então, cada caso vai ser um caso. Porém, então, só dar uma aprofundada a mais, né? O que acontece quando você tem um material em que existem moléculas polares, ou seja, que cada molécula já tem um momento de dipolo, e você coloca isso no campo externo, que cada molécula vai sofrer um torque, então ela vai começar a girar, e esse torque ele tende a se alinhar na direção do campo, porque é isso que vai te dar a menor energia do sistema. Lembra o estado de equilíbrio, o estado de menor energia, os papos de mecânica? Então, o que vai acontecer é que cada molécula vai sentir a ação do campo, elas vão começar a mexer, mexer e vão tender a se alinhar no campo. No final das contas, você fica o quê? Com um monte de molécula com o vetor P alinhado ao campo, que é muito parecido com o caso do átomo que a gente resolveu acima, tá? E na verdade, quando vocês forem estudar mecânica estatística, não sei se vocês já estudaram, é, vocês vão aprender lá alguns modelos exatamente de momento de dipolo. Ora, imagina um material, né? Cada molécula tem um momento de dipolo P. Só que a temperatura faz com que elas fiquem agitadas, né? Se você aumenta a temperatura do sistema, elas vão vibrar mais. Então você espera que esses vetorzinhos P de cada molécula eles comecem a apontar em direções opostas. E lá vocês vão estudar qual é a dependência do momento de dipolo médio, se você olhar médio, com a temperatura. Você vê que quanto mais você aumenta a temperatura, esses dipolos começam a girar para apontar para todo lado e pode ser que esse conjunto de momentos de dipolo desapareça na média, tá, do sistema. Então, na verdade, existe uma natureza estatística aqui por trás, tá? É lógico que eu estou falando para vocês, não é, né? Quando a gente explica algo assim de eletromagnetismo clássico, como materiais, a gente está só coçando ali a superfície. Né? Quando vocês forem ver estado sólido, vocês vão ver uma visão. Quando vocês forem para mecânica estatística, o professor lá vai te dar outra visão desse sistema, em termos estatísticos. Se vocês forem estudar qualquer outra coisa, química orgânica, espectroscopia, cada um vai ter a sua visão sobre o sistema, tá? Perfeito. Bom, então vocês estão vendo que o negócio é complicado, né? O negócio é complicado. Dependendo do teu material ser constituído por átomos só ou moléculas, a resposta ela é bem diferente. Porém, para o nosso interesse nesse curso, a gente não vai estar interessado em absolutamente nada disso. Por quê? Porque se você olhar certinho, direitinho, com cuidado, o efeito geral desses dois sistemas aqui, tanto para átomo como para molécula, vai ser o quê? Vai ser a criação de vários momentos de dipolo na substância. Não é verdade? Se a molécula for polar, ela já vai ter o momento de dipolo. Então, quando eu colocar o campo, eles vão aliar, mas em geral, o que é que a gente está vendo? Um material, quando colocado sobre a ação de um campo externo, estático, ele vai, cada molécula ou cada átomo vai estar surgindo um momento de dipolo nele. Então agora, é aí que a gente, quando eu digo a gente não vai se preocupar com nada disso, é porque a única informação que a gente vai puxar disso tudo é isso. É que o meu material dielétrico, que não é um condutor, nem uma densidade de carga qualquer, o meu dielétrico, ele é formado por uma porrada, um conjunto de momentos de dipolo. Cada átomo ou cada molécula vai ter um momentinho P lá, um vetor Pzinho associado a ele. E é isso que a gente vai puxar, é só essa informação. Tá? Então daqui para frente, a classe de problemas que a gente vai resolver vai ser, dada uma distribuição desses Pzinhos para o meu material, vamos observar isso. Ou seja, a gente não vai estar interessado se o meu material é molécula polar, se é formado por átomos ou moléculas. O que eu estou interessado é, dada a distribuição desses pezinhos, desses momentos de dipolo elétrico, o que é que eu posso tirar de informação útil, tá? Então é aqui que vai entrar um conceito que é importantíssimo, tá? E ele aparece assim, tanto em pesquisa avançada, se você um dia for estudar ótica não linear, vai aparecer também isso, que é o conceito de polarização. E esse nome eu particularmente não gosto, tá? Porque ele também é usado
para denotar uma outra coisa do campo elétrico que não tem nada a ver com o que eu vou discutir aqui. Se vocês já estudaram ondas eletromagnéticas em moderna, vocês devem ter ouvido polarização do campo elétrico, que é a direção do campo elétrico oscila, né? Aqui, polarização é outro nome. Inclusive, tem livros que nem chamam de polarização, tá? Quando a gente for discutir, eu vou deixar mais claro. Mas eu, particularmente, não gosto desse nome. Ok, então o que é que significa polarização? Bom, vamos supor que você tem um material, e olha só como aqui eu já estou dizendo que é um material dielétrico. Vai ser um dielétrico, não estou interessado se é molécula, átomo, se é polar, nada. Um material dielétrico. Aí vamos supor que você coloque esse material dielétrico numa região onde existe aqui um campo externo, assim, e esse campo externo é um campo elétrico estático, né? Então o campo externo está aqui. Então a gente acabou de ver que a ação do campo externo vai ser o quê? Criar um momento de dipolo em cada constituinte do material, né? Em cada átomo ou molécula. E mesmo no caso de moléculas polares, eles vão ter um torque, mas no final das contas eles vão tender a se alinhar na direção do campo, né? Então a gente vai ter, na verdade, ó, um material que existe uma porrada aqui ó, de vetorzinho P na direção do campo. Cada átomo, cada molécula desse material vai adquirir um pezinho e esse pezinho está na direção do campo. É lógico que eu estou aqui excluindo esse caso, né? Dessas moléculas mais complicadas, onde o P nem sempre vai estar na direção do campo elétrico. Aí é um caso à parte, ó, já puxa para uma outra linha de pesquisa, que são materiais anisotrópicos, a gente não vai discutir nada disso, tá? Então vamos supor que você tem um material e que se você colocar um campo externo, né, nesse material, você vai ver um surgimento ó, de um monte de vetorzinho de cada molécula, de cada átomo, na direção do campo. Aí você vai dizer, pô, mas eu estou com um material aqui no meu laboratório que quando eu coloco o campo elétrico, os vetorzinhos P estão em outra direção. Então esquece o que eu vou dizer, vai é outro caso. Tá? A gente está interessado só nessa classe de materiais. Então esses tracinhos que eu estou fazendo aqui, tá? É o momento de dipolo do átomo I, por exemplo, da molécula I. Né? Cada tracinho aqui está representando um momento de dipolo. Então vocês estão vendo que eles estão mais ou menos na direção do campo. Né? Se o campo tivesse para baixo aqui, eles iam seguir aqui para baixo. Então olha só que como a gente acaba fazendo a mesma coisa sempre. Lembra quando a gente começou a discutir carga elétrica no curso, aí depois a gente passou para distribuições contínuas de carga, né? Que eu disse era o quê? Ó, distribuição contínua é nada mais do que você pegar infinitas cargas pontuais e trazer para um volume do espaço. E a gente viu que quando você tem essas densidades de carga, você tem essas cargas muito juntas, era muito mais simples de escrever através de uma densidade de carga, né? Então a gente não descrevia mais de um QI, Q1, Q2, a gente descrevia através de um ρ, que era a densidade de carga, que era o quê? Coulomb por unidade de volume. Então aqui ó, vai ser muito parecido, porque eu tenho vários pezinhos. Se você pegar aqui um elemento de volume, que seja maior, muito maior do que uma molécula, mas que seja menor do que o volume aqui do material, você vai ver que existe um monte de pezinho ali, tantos que a gente pode considerar como tivesse finitos. Então vai ser útil a gente descrever esse material, né? Não através do PI de cada molécula, porque imagine escrever o pezinho de cada molécula desse sistema. Né? Imagine um material que tem uns elementos da ordem do número de Avogadro, 10 a 23 moléculas ou átomos. Como é que você vai escrever o momento de dipolo elétrico de cada átomo, de cada molécula? Não tem como. Então, como é que a gente vai descrever com uma única função todos esses momentos de dipolo? Então, é aqui que entra essa função, que vai ser uma função vetorial, né, que a gente vai chamar de P maiúsculo, e ele é um vetor, e vai depender, em geral, da posição que está aqui. Né? Se eu tiver uma origem do sistema de coordenadas, vamos supor que eu pegue aqui um elementozinho de volume muito pequeno, comparado ao volume do material, mas muito grande comparado, sei lá, ao tamanho de uma molécula do material. Ou seja, dentro desse volumezinho aqui que eu desenhei, desse cubinho, existe aí uma porrada de molécula ainda. Porrada. Tanto que parece que tem infinitas moléculas dentro desse volume. Tá? Então a gente vai descrever, ó,
nessa posição essa quantidade que vai ser momentos, como eu botei aqui, momento de dipolo elétrico por unidade de volume. Olha só, nada novo aqui, né? A gente viu que quando você tem uma entidade que ela se repete muitas vezes, no limite de infinitas vezes, numa região do espaço, é muito mais útil você descrever isso em termos de uma densidade. Então, nesse caso, ó, como a gente descreveu as cargas com a densidade de cargas, que era Coulomb por metro cúbico, aqui a gente vai descrever ó, todos esses vetorzinhos aqui através de momento de dipolo por unidade de volume. Essa quantidade é chamada de polarização. Tá? Polarização. Então é um nome ruim, principalmente quando vocês forem trabalhar ondas eletromagnéticas, e inclusive alguns livros não chamam de polarização, chamam exatamente de densidade de momento de dipolo elétrico. Densidade de momento de dipolo elétrico, né? Para mim é a maneira mais correta de você chamar. Então veja a unidade, né, do P. Você colocar aqui a dimensão do P é momento de dipolo, que é Coulomb vezes metro. Né? Lembra que o P é sempre Q vezes D, Q é carga, Coulomb e D é a distância. E volume, que é o quê? Metro cúbico. Então, a dimensão da polarização é carga por metro quadrado. Então, ele tem a mesma dimensão de uma densidade de carga. Ó. Lógico, não é uma densidade de carga, só tem a mesma dimensão. Tá? Não quer dizer nada ainda. Vamos guardar essa informação. Perfeito. Então, se você colocar um dielétrico numa região onde existe um campo elétrico externo, cada átomo, cada molécula vai adquirir um momento de dipolo elétrico, e aí eu observo qual é a distribuição deles no espaço, tá? E descrevo todo o meu material através dessa função vetorial, que depende de cada ponto aqui do volume, e essa função vai me dizer o quanto desse momento de dipolo existe numa regiãozinha ali em torno da posição que eu escolhi por unidade de volume. Tá? Uma densidade. Então veja que P é uma função que só existe, né, só tem valores diferentes de zero se você estiver dentro do material, porque só dentro do material você tem aqui dipolos elétricos. Né? Se você pegar uma posição aqui R fora, o P aqui é zero. O P maiúsculo. Vou botar o P maiúsculo e tentar fazer assim, tá? Para não confundir com o P minúsculo. Tá? Então a função, esse aqui, ó, diferente do campo elétrico, que é também uma função vetorial, mas o P aqui é uma função que caracteriza o dielétrico. Tá? O dielétrico. Então, obviamente, se eu tenho uma porrada de dipolos agora, né, induzidos dentro do meu dielétrico, esses dipolos aqui, eles vão criar um campo elétrico aqui qualquer, né, um campo elétrico. Vê como a coisa é um sistema que ele vai mudando por ele mesmo, né? Inicialmente eu tenho só um dielétrico, onde todas as moléculas lá, os átomos estão neutros, então não tem nada acontecendo. Aí eu coloco esse dielétrico no campo externo. O campo externo vai induzir em cada molécula um momento de dipolo P numa certa direção. Então, cada momento de dipolo, a gente viu na aula passada que pode criar um potencial e, consequentemente, um campo elétrico. Então, se você juntar a ação de todos os momentos de dipolo induzidos nesse material, você vai ver que ele vai criar um campo elétrico também, que vai ser somado a esse campo elétrico externo para dar origem ao campo total do sistema. A mesma coisa aconteceu quando a gente estudou o condutor. A gente tinha um condutor inicialmente neutro, então nada acontecia. Coloquei ele no campo externo. O que é que aconteceu? As cargas se deslocaram para a superfície e essas cargas agora criaram a densidade de carga superficial, que criaram um campo, e esse campo ele apareceu de tal forma a anular o campo externo no volume do condutor. Então aqui é muito parecido com o dielétrico, só que esse campo criado, a gente vai ver, ele não vai anular o campo total dentro do dielétrico. Então pode existir campo elétrico dentro do dielétrico. A gente vai calcular esse campo, tá? Agora, nós vamos fazer isso agora. Então nosso primeiro objetivo agora vai ser obter então, né, esse campo. Se eu te der a polarização de um material, olha o problema aqui, ó. Dada a polarização do material, ou seja, dada a distribuição de momento de dipolo por unidade de volume do teu material, qual é o campo elétrico criado por ele?
Esse vai ser o nosso problema agora. Tá? Então, vai ser um campo criado por um dielétrico polarizado. Tá? Quando a gente fala dielétrico polarizado, é obviamente um dielétrico que possui uma polarização P aqui diferente de zero. Né? Ok, então como é que a gente vai fazer isso? Bom, vamos supor então que temos um dielétrico aqui. Né? Aqui eu vou escolher a minha origem do sistema de coordenadas. Tá? E esse dielétrico ele tem uma superfície S, que é a superfície dele em volta, e vamos supor que ele tem um certo volume V também, tá? É a região do espaço que está em volta dessa superfície. E vamos supor que ele tem aqui uma polarização P. Então, ele tem aqui uma função P vetorial que depende da posição dentro do dielétrico. Né? Então, numa certa posição aqui, você tem tantos dipolos elétricos por unidade de volume, numa certa direção, que pode estar diferente da outra, etc. E eu quero saber qual é o potencial, né? Vai ser o potencial, na verdade, criado por esse objeto polarizado nessa posição aqui, ó, descrita por um vetor R. Eu quero saber qual é o potencial aqui. Então veja que eu não estou nem preocupado em saber se nesse dielétrico aí existem moléculas, se são polares, se são átomos, se tem um campo externo que induziu esses dipolos. Não estou interessado em nada disso. O problema é esse material tem uma polarização. Então eu já estou dizendo, tem. Como é que ela chegou lá? Não me importa. Não me importa. Eu sei que se ele tem essa polarização, ele vai criar um campo externo. Eu quero calcular esse campo externo. Tá? E note que esse campo externo, ele, apesar de eu ter desenhado o vetor posição aqui fora, esse R pode estar aqui dentro, tá? Então ele vai criar um campo em toda a posição do espaço, inclusive dentro dele, né? Assim como o condutor criava um campo dentro dele para anular e etc. Perfeito. Então a ideia vai ser quase idêntica a lá no início do curso, quando a gente calculou a primeira fórmula para o potencial de uma distribuição de cargas. A única diferença é que a gente sabe que a fonte aqui são de polos elétricos. Então a ideia é a seguinte, ó, imagine que você pega um elemento de volume muito pequenininho no material, né? Pequenininho, seguindo o que a gente falou antes, e vamos supor que esse elemento de volume esteja aqui a uma posição R', tá? R'. Então se você pegar esse elemento de volume, ele vai criar na posição R aqui, né, no ponto onde eu quero calcular, um potencial infinitesimal, né, que vai ser a contribuição para o potencial aqui só desse elementozinho. E a gente viu na aula passada, vou até colocar aqui, ó, que se você tiver um momento de dipolo P, tá? Aqui está uma origem, aí vamos supor que você tem um momento de dipolo P numa posição R'. E você quer saber o potencial que esse momento de dipolo criou na posição R. Então a gente viu que nesse caso, ó, o potencial na posição R era o que? Era P, né? Eu disse, pega o P, faz o produto interno com esse vetor, suponha que R chapéu seja esse vetor, que sai do momento de dipolo até a posição onde eu quero calcular. Então R chapéu dividido por 4π ε0 R ao quadrado. E a gente viu isso. Tá? Então, isso aqui foi um parênteses, que é um modelo para um dipolo. Então, a gente volta agora para cá. Ora, se esse volume aqui for muito pequenininho, é como se ele se comportasse como se fosse um dipolozinho, ó, infinitesimal. Né? Porque ele está muito pequenininho. Então, essa expressão, se você roubar aqui desse caso, você vai ficar com o momento de dipolo infinitesimal, que está aqui nesse volumezinho, produto interno R chapéu dividido por 4π ε0 R ao quadrado.
que é o R chapéu? O R chapéu é esse vetor aqui, ó, unitário, que sai da posição do elemento R' e aponta na direção onde eu quero calcular, né? O vetor R é simplesmente R menos R'. Tá? Então, o R sem nada é o módulo de R menos R', que é essa distância aqui, e o R chapéu nada mais é do que o R normal dividido pelo módulo. Tá? Então eu escrevi o R, que é esse R cursivo em termos da variável R', que é a posição do elemento, e R, que é a posição onde eu quero calcular o potencial. Ora, é aqui que vai entrar o papel da polarização, ó, porque a polarização ele é momento de dipolo elétrico por unidade de volume. Então, se aqui nesse volumezinho, né, vamos supor que esse volume aqui seja D, eu vou usar tal, porque se eu usar dV para esse elemento de volume, vai confundir com o dV do potencial. É por isso que o Griffiths usa a letra D tal para o elemento de volume. Então eu vou seguir aqui, tá? Então, ó, vou botar aqui um linha, porque é a variável linha desse volume. Então, dP, que é o dipolo, o momento de dipolo elétrico infinitesimal, nada mais é do que a polarização, vetor polarização, e aparece aqui o escalar, né? R chapéu, vezes o elemento de volume. A gente fez a mesma coisa quando foi deduzir aquela relação integral para uma densidade de carga. Só que lá era a densidade de carga vezes o volume, porque a gente estava interessado na carga que está aqui. Aqui não. Como a gente está interessado no dipolo elétrico, então é a densidade vezes o volume que ela ocupa. Não é sempre assim, né? Quando você quer a quantidade de uma coisa e você sabe a densidade, você multiplica a densidade pelo volume que está ali. Aí você vai obter a quantidade dessa coisa. Né? Então, essa aqui, essa expressão, é a contribuição infinitesimal para o potencial nessa posição aqui, dado por esse elemento de volume. Se eu quero o potencial por todas as contribuições, o que é que eu faço? Eu integro 1 sobre 4πε0, integral no volume, porque a polarização só é diferente de zero no volume, e o integrando fica a polarização, R', aqui é linha, produto escalar R chapéu, dividido por R ao quadrado, e o elemento de volume D'. Esse R chapéu e esse R ao quadrado estão relacionados aqui, tá? Então a variável de integração, que é o R', né, que é esse vetor R', que ele vai varrer todo o volume, ele aparece aqui, aqui, e consequentemente aparece em R chapéu e R ao quadrado. A gente já discutiu essa integral antes. Então olha só, se você conhecer a polarização do dielétrico, ou seja, a distribuição de momento de dipolo por unidade de volume, e você quer saber qual é o potencial criado por esse dielétrico, basta você resolver essa integração. Tá? E de fato, você pode fazer essa análise, é só substituir. Mas existe uma maneira muito mais interessante de reescrever esse resultado, que é a seguinte. Ó. Primeiro, vamos lembrar que se você pegar, olha essa função aqui, olha esse R chapéu dividido por R ao quadrado só. Isso aqui é um vetor, concordam? Só isso aqui. Então essa integral é a polarização, produto interno, esse vetor. Você já deve ter visto, a gente trabalhou também nesse curso, com o fato de que se você tomar o gradiente com relação à variável linha de 1 sobre R, né, gradiente de uma função escalar, onde o R é isso aqui, então é 1 sobre isso aqui. Se você tomar esse gradiente, você vai obter exatamente esse fator, R chapéu dividido por R ao quadrado. O gradiente de uma função escalar vai te dar uma função vetorial, tá aqui. Então a gente pode reescrever ó, essa integral se eu substituir isso aqui como gradiente. Então eu fico V na posição R, 1 sobre 4π ε0, integração em V, a polarização em R',
produto interno, que está aqui, R chapéu dividido por R ao quadrado, que é o gradiente na variável linha. Por que eu estou colocando isso aqui, né? Porque essa função depende de R e R'. Então, o gradiente eu posso, a princípio, tomar com relação a R ou R', mas eu estou tomando com relação a R', tá? Por isso que eu não posso tirar da integral, porque a integral é em R'. R' é a variável de integração aqui no volume. Então, eu fico com o gradiente de 1 sobre R, elemento de volume em linha. Tá? E agora, existe uma identidade que é a seguinte: sempre que você tiver o divergente, é, sempre que você tiver o divergente de uma função escalar vezes uma função vetorial, isso aqui é f divergente de A, é como se fosse uma regra do produto, tá vendo? Esse operador aplica em A, o f fica fora, mas aí como é que isso aqui vai aplicar em f? No gradiente. Então fica A escalar gradiente de f. É uma identidade matemática, tá? Tem em todo o livro. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você observar, esse termo é exatamente o que está no integrando, onde A é o P e o F é 1 sobre o R cursivo. Então, esse integrando, já vou fazer direto, ver se vocês acompanham. Né? Esse termo vai ser esse menos esse. Então, eu vou escrever assim. 1 sobre 4πε0. Ele aparece em tudo, então eu vou deixar em evidência aqui. O primeiro termo eu vou colocar menos, e aí eu vou botar isso aqui, ó. Então vai ser o divergente de A, o A é o P, então vai ser o divergente, olha só, com relação a L' da polarização, que depende de R', vezes F, só porque o F é 1 sobre R, então aqui fica o R aqui embaixo. E o elemento de volume. A integração continua em V. Então esse foi o primeiro termo. Mais esse segundo, que é a integral no volume do divergente de F vezes A. Ora, o F é 1 sobre R e o A é a polarização. E é o divergente na variável R'. Linha do tal, linha do tal. Perfeito. Como é que isso está me simplificando, né? Essa integral aqui aparece bem mais simples do que essa aqui ou essa. Mas veja só, essa segunda integral aqui, a gente pode utilizar o teorema da divergência, direto. Então, na primeira eu continuo com V, o divergente na variável linha da polarização, dividido por R de tal. E aqui eu tenho o divergente de uma função integrada no volume. Então, o teorema da divergência diz que eu posso obter o mesmo resultado integrando na superfície, ou seja, nessa superfície, né? E se a gente colocar aqui o vetor n apontando para fora, né, em cada ponto, o teorema da divergência diz que isso aqui é a mesma coisa que o que? A componente perpendicular, né, isso aqui, produto interno n, ou seja, P, que depende de R', e o n, né, que também depende de R', né, a gente já discutiu isso aqui. O n, cada posição da superfície, está apontando em direções diferentes, dividido pelo R, que está aqui, e aqui o elemento de área de A'. Vamos definir agora duas quantidades. Uma quantidade eu vou chamar de ρ com B, e essa quantidade vai depender da posição. E vamos definir ela como sendo menos o divergente da polarização. E vamos definir essa outra quantidade, sigma, que com o índice B, e ela também vai depender da posição, e ela vai ser dada por n, que vai depender de R, escalar
polarização. Olha as unidades, tá? Essa quantidade tem a unidade de Coulomb por metro cúbico. E essa quantidade tem a unidade de Coulomb por metro quadrado. A gente sabe porque o P a gente viu que tem unidade de Coulomb por metro quadrado, né? E o N não tem unidade, porque é um vetor adimensional. Então é como se eu tivesse uma densidade de carga volumétrica efetiva do sistema. E como se eu tivesse uma densidade de carga superficial efetiva do sistema, criada pela polarização. Esse B aqui, ele vem de bounded. Por que bounded? Porque essa densidade de carga e essa densidade de carga efetiva estão relacionadas à polarização, que por sua vez está relacionada ao momento de dipolo, porque ele é momento de dipolo elétrico por unidade de volume, e que por sua vez estão relacionados o quê? Às cargas que estão em cada molécula que não estão livres para se mover, porque é um dielétrico. Então elas estão presas, elas estão ligadas, elas estão bounded, tá? Então a gente consegue reescrever, e é aqui que vocês vão ver a grande vantagem de fazer toda essa bagunça aqui de conta, que ela é 1 4π ε0, e eu fico com uma integral de ρb, que depende de R', dividido por R, é elemento de volume, né? Integração aqui no elemento no volume, mais 1 4π ε0, integração na superfície, sigma B R' R dA. Ora, dá uma olhada nessa expressão. A gente já trabalhou com expressões desse tipo desde o início do curso. É a mesma expressão que você utilizaria se estivesse trabalhando com uma densidade de carga volumétrica que também tem uma densidade de carga superficial. Só que nesse caso, ó, as cargas volumétricas e superficiais são calculadas através da polarização. Então a ideia aqui é muito interessante, é como se a polarização, como se os momentos de dipolo elétrico por unidade de volume criassem no dielétrico cargas efetivas, cargas volumétricas dadas por essa equação e densidade de cargas superficiais. E você só precisa fazer isso, então, para obter o potencial em todos os pontos do espaço. Então, dada a polarização, se eu te der para você a distribuição, a primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular aqui ó, o ρb, tomando divergente de P, e o sigma B, tomando o produto interno do N com P. Então, você vai ter que olhar a geometria, né, do teu sistema, identificar o vetor P para calcular essa densidade de carga superficial. E essa primeira aqui já está te dizendo ó, que se a polarização, né, se os dipolos por unidade de volume não variarem com a posição dentro do material, o ρb é nulo, porque o divergente vai ser nulo. Então vamos tratar um exemplo, né, para a gente aplicar essas equações. E aqui vocês vão ver realmente que o campo elétrico dentro do dielétrico não vai ser nulo, tá? Então vou fazer isso com um pouco de cuidado. Exemplo. Então, o exemplo é o seguinte, ó. Suponha que você tem uma esfera, é uma esfera, tá? Raio R. Eu vou colocar o centro da esfera na origem do sistema de coordenadas. O eixo Z vai estar aqui. E aqui vai estar o X, né? Que é o X, que é o Y. Perfeito. E eu vou dizer para você o seguinte, essa esfera ela é um dielétrico, então ela não é um condutor, nem é uma densidade de carga qualquer, ela é um dielétrico, e essa esfera está descrita por uma polarização, que é um vetor P aqui, que depende da posição dentro da esfera, e ela é dada pelo seguinte, P0, onde P0 é uma constante, pode ser positiva ou negativa, Z chapéu. Isso para posições R menor ou igual ao raio, obviamente, né? Porque só tem polarização onde você tem dielétrico. Se você está aqui, você está fora do dielétrico, não tem polarização. Então é isso aqui. Ó.
dei para vocês um objeto dielétrico polarizado. Como que a polarização chegou ali? Não me importa. Essa esfera pode ter, por exemplo, várias moléculas polares e cujos momentos de dipolo estejam todos apontando na direção Z. Ou essa esfera pode estar numa região do campo, um campo externo, tá? E essa polarização foi induzida pelos campos externos. Não interessa, tá? Eu não estou interessado aqui em campo total do sistema. A gente vai juntar tudo depois. Só estou interessado em, dada essa polarização desse material, desse dielétrico, qual é o campo criado por ele. Só isso. Perfeito. Como que eu resolvi esse problema? Ora, tá aqui, ó, a receita. Essa polarização está na direção Z, né? E ela é constante. Ó. O que quer dizer isso? Em cada posição ela vai estar apontando na mesma direção, vai ter o mesmo módulo, mesmo sentido. Está sempre aqui, na direção Z, né? Lógico que eu estou desenhando aqui assumindo que esse P0 é positivo. Se esse P0 fosse negativo, né, essas setinhas estariam para baixo. Então está aqui, ó, um material que tem um monte de momento de dipolo apontando para cima. É o mesmo material que eu desenhei aqui, no final das contas, né? Esse aqui, um monte de setinha. Acho que eu não vou ficar desenhando essas setinhas, né? Mas vocês entenderam. Perfeito. Qual é o primeiro passo? Essa polarização vai criar cargas efetivas. A primeira, que vai ser o divergente, dado por menos o divergente de P, vale o quê? Zero. Porque P é constante dentro do volume. Então, se P é constante, o divergente é nulo. Para calcular sigma B, eu preciso saber o quê? N, chapéu e fazer o produto interno com P. Ora, como eu desenhei o meu sistema aqui de coordenadas com a origem no centro da esfera, a superfície S está aqui, né? Então, em cada ponto o N vai estar para fora. Então, fica claro que o N nada mais é do que o vetor radial esférico. Então, isso aqui é vetor radial esférico, produto interno P, que é P0, Z chapéu. Aí você olha lá a expressão para o vetor unitário radial na base esférica, com os vetores unitários em cartesiano, faz esse produto. Você vai ver que isso aqui é P0 cosseno de θ, né? Onde o θ, se você parar aqui numa certa posição, θ é o ângulo esférico aqui. Então, olha só, a polarização está me dizendo que ela criou uma densidade superficial de cargas efetivas, tá aqui embaixo, que tem essa cara aqui, ó. Quando o θ for zero, ou seja, quando você está aqui no polo norte, você tem que a carga aqui é P0, né? Se a gente assumir que P0 é positiva, isso está me dizendo que aqui eu tenho uma densidade, é como se eu tivesse uma densidade de carga positiva. E à medida que eu me afasto, vou variando o θ, vai chegar um momento em que o θ vai ser π sobre 2, que vai ser zero. Então vou ter mais, e aqui vai ser zero. Vai diminuindo, né? Não é constante, vai diminuindo de acordo com o cosseno. Depois você passa por π sobre 2, ela fica negativa, vai crescendo até zerar aqui. Ela vai ser menos, né? Tudo isso aqui vai ser positivo, tudo isso aqui vai ser negativo. Né? Então, essa aqui está me dizendo é uma distribuição de cargas em que o polo norte é positivo, o polo sul negativo. Então, é isso que a polarização está criando como carga efetiva, tá? Aí, se vocês pegarem o livro-texto, o Griffiths ele vai se aprofundar um pouco mais, ele vai tentar te dar um feeling, né, mais físico dessas densidades de cargas efetivas. Aí eu aconselho vocês darem uma lida lá, a gente não vai se preocupar com essas coisas não. Ok, então eu quero saber o potencial criado por esse dielétrico, né, criado por essa polarização, dentro e fora da esfera. Que vai ser dado. Aí que tá. Você pode trabalhar com a integral, se você quiser, né? Porque aqui você vai ficar com P0, 4πε0, e aqui é a integral na superfície S fechada, cosseno de θ', elemento de área dividido por R. É isso que esse segundo termo aqui está me dizendo. O primeiro é zero porque ρB é zero.
E aí você pode resolver essa integral. Tá? Existem várias maneiras, mas existe uma maneira muito mais simples, que é o quê? Perceber que dentro da esfera e fora da esfera eu não tenho carga. Então, se eu não tenho carga, eu sei que o potencial satisfaz a equação de Laplace. E mais ainda, pela distribuição de cargas aqui, eu sei que o potencial, que em coordenadas esféricas pode depender de r θ φ, só vai depender de r θ. Pela simetria do problema, tá vendo? Se você girar aqui essa distribuição de cargas, o teu sistema não vai mudar, se você girar com relação ao eixo z. Então a gente pode utilizar aquelas ferramentas da solução de Laplace. Você pode chegar aqui e dizer, olha só, dentro da esfera, como eu sei que dentro da esfera eu não tenho carga, então eu sei que o potencial dentro, né, vou botar aqui seguindo o livro, r θ, ele vai ser uma soma. Aí eu já posso direto, como eu sei que dentro não tem carga, não vai divergir o potencial. Então aqueles B's lá vão ter que ser zero, né? Lembra da aula que a gente discutiu isso? Então fica AL elevado a L, PL de cosseno de θ. E fora, out, eu sei que o potencial vai ter que ir a zero. Potencial criado pela esfera, tá? Pelo dielétrico. Então eu tenho que usar a ação zero. Então aqui sobra BL, R elevado a L mais 1, PL cosseno de θ. Então essa expressão é válida dentro da superfície e essa expressão é válida fora ou na superfície, né? Eu tenho duas regiões de interesse, são dois casos diferentes. Ora, o potencial tem que ser contínuo, né? A gente discutiu isso, então estou me dizendo que o potencial dentro da esfera, quando o Rzinho é igual ao raio, para qualquer valor de θ, tem que ser igual ao potencial fora, quando o Rzinho for igual ao raio para qualquer θ. E aí vocês podem igualar essas duas séries com Rzinho igual a θ, né, utilizando a propriedade de que os polinômios de Lejeune são ortogonais, formam uma base, na verdade. Você tem que o BL é AL raio 2L mais 1. Né? Então a gente tem aqui uma relação entre esses dois parâmetros. Né? Se eu souber AL, eu automaticamente sei BL. E a gente sabe também que o campo elétrico ele sofre uma descontinuidade. Lembra que a componente normal do campo elétrico sofre uma descontinuidade quando você passa por uma superfície onde existe carga, né? E aqui existe, ó, existe uma carga, uma densidade de carga superficial. Então, se você puxar as relações, já que a gente viu, o campo elétrico fora, perpendicular à superfície, menos o campo elétrico dentro, perpendicular à superfície, isso no limite, né? Se aproximando da superfície, tem que ser igual à densidade de carga, que é o sigma, essa equação aplicada em S, na superfície aqui do dielétrico. Ora, qual é a componente normal do campo fora? R escalar campo fora, menos R escalar campo dentro. Isso aqui igual a sigma sobre epsilon zero. É só reescrever aqui. Só que o campo elétrico é menos o gradiente de V. Então, quando você coloca aqui o campo fora como menos o gradiente do V out e toma a componente R, isso aqui vai dar menos V out com R, mais essa outra que tem o menos, então dá mais, derivada o V dentro, né, o V in, e isso igual sigma sobre epsilon zero. Isso aqui tomando R igual na superfície, né, em S.
Só que o sigma, a gente acabou de ver ali em cima que ele é P0 cosseno de θ. Então agora a gente tem uma equação ó, que está me dizendo, você vai derivar o Vout, que está aqui, com relação a R, vai colocar Rzinho igual a Rzão, e bota o sinal de menos. Aí aqui você vai derivar o Vin, que está aqui, com relação a Rzinho, e vai colocar Rzinho igual a Rzão. Isso aqui vai ter que ser igual a esse termo. Tá? Então quando você fizer essas contas, você vai chegar nessa equação aqui. Faça aí, né? Não é difícil não. Você vai chegar na soma de L, A de L vezes 2L mais 1, vezes o raio, L menos 1, PL cosseno θ, P0 cosseno θ sobre ε0. Você vai chegar nisso. E veja que o B sumiu porque eu utilizei essa relação. Tá? Quando você derivar aqui, né, vai aparecer o B, eu utilizei essa. Então você vai chegar nessa equação. Ora, quais os valores de AL, né, que é a única quantidade que eu não sei, podem tomar? Bom, do lado direito eu só tenho um cosseno de θ e eu sei que a única função que vai me dar um termo em cosseno de θ é o P de 1, porque o P de 1 é o próprio cosseno de θ. Então com isso a gente vê que o A de 1 é o único termo diferente de zero e que todos os outros, o A de 0, o A de 2, o A de 3, o A de 4, vai ter que ser zero. Porque se existisse o A de 2, eu teria aqui o P de 2, que é proporcional ao cosseno ao quadrado. E não tem como eu casar aqui cosseno ao quadrado com cosseno, né? Porque as funções trigonométricas também formam uma base. Então, o único termo que sobrevive aqui é o termo com A1, com L igual a 1. E se você substituir, você tem que o A1 é igual a P0 sobre 3ε0. Com isso, o potencial dentro do dielétrico, está aqui a expressão, ó, o dentro é esse aqui. Então basta botar A1, porque o A0 e o A2 é tudo zero. Então isso aqui vale A1 R cosseno de θ, que é igual, já que o A1 é isso, né? P0 sobre 3ε0 R cosseno de θ. Ora, R cosseno de θ nada mais é do que a componente cartesiana z. Então isso aqui é P0z dividido por 3ε0. Então se eu quero conhecer o campo elétrico dentro do material, vou botar aqui porque já saiu, né? Tudo que eu preciso fazer é o quê? Como sempre, tomar o gradiente do potencial dentro. E aí, como está escrito em termos de coordenadas cartesianas, basta tomar, né, a derivada em z e colocar o vetor unitário. Então isso vai dar menos P0 z chapéu 3ε0. Mais P0 vezes z chapéu nada mais é do que a polarização da esfera. Então isso aqui é P sobre 3ε0. Então olha só que interessante. A gente acabou de calcular o campo elétrico dentro da esfera e ele não foi nulo. Né? Se esse sistema fosse um condutor perfeito, esse campo ele deveria, né? Na verdade, ele não deveria ser nulo, ele deveria ser com um certo valor, tal que o campo externo, né, somado com esse desse nulo. Mas aqui a gente não está interessado em campo externo. Mas de qualquer forma, o campo elétrico dele deu menos P sobre 3ε0. Então, inicialmente você tinha as linhas de P, que era assim, né? Essa é a linha de P, que foi o que eu fiz aqui em cima, né? Ó, o P tudo apontando na direção Z. E as linhas do campo elétrico, vou botar de outra cor, elas vão estar apontando na direção oposta de P, porque tem um menos aqui, ó. Então, olha só, o campo elétrico, nesse caso, está no sentido oposto ao P.
E aí, se você quiser, você pode trabalhar e calcular o campo elétrico fora dessa, dessa configuração, né? Basta você pegar o potencial fora, o valor de B que sobrevive, como o de A é só 1, né, que é o A1, então o B também vai ser o B de 1, substitui aqui o B de 1, calcula menos o gradiente e você vai obter o campo fora. E aí, quando você obter o campo fora, você vai ver que ele faz algo assim, ó. É um campo, não vai ficar muito ruim esse desenho, mas depois olhem no livro que ele vai dar uma imagem melhor, tá? Mas é como se fosse, ó, um campo de um dipolo físico, né? As linhas saem de um, abre e volta aqui por baixo, como se fosse um dipolo. Então aqui a gente acabou de calcular o campo gerado por um dielétrico polarizado, e sem se preocupar com a origem da polarização. A gente não vai se preocupar com isso nesse curso, tá? Seja essa polarização chegou ali por um campo externo que induziu ou por a molécula ser polar, não interessa para a gente, tá? Então na próxima aula a gente vai juntar isso tudo, vai juntar esse campo criado pelo dielétrico com o campo total e vai reescrever as equações de Maxwell da eletrostática que a gente tem até agora. Tá? E agora as coisas vão ficar um pouquinho mais interessantes e vão se conectar mais com o mundo real, né? Com a vida real que a gente vê.